Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história do continente africano. Bom, muitos cientistas acreditam que a África é o berço da humanidade, como se os fósseis mais antigos foram achados na África. Então é como se o ser humano tivesse começado lá e depois migrado para os outros continentes. Tá? Vamos dar uma localizada agora no continente. O continente africano é o terceiro maior continente. Ele é o segundo mais populoso. São quase 1 bilhão de pessoas divididas em 54 países independentes e mais de 800 grupos étnicos, certo? Lá nós temos o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Temos florestas, temos savanas, certo? O litoral é um litoral de difícil sobrevivência, de difícil acesso. E por causa também do deserto do Saara, foi difícil acontecer invasões nesse começo, certo? Mas aí, com o tempo, a riqueza natural e mineral da África começou a chamar a atenção dos outros povos. Principalmente ouro, diamante, ferro, marfim. Tá? Bom, a história da África é uma história um pouco desconhecida ainda. Isso tem vários motivos, certo? Algumas civilizações antigas aqui não desenvolveram a escrita, mas transmitiu as suas histórias usando a tradição oral. Ou seja, um líder ficava incumbido de passar essa história oral para os liderados dele. Eles iam passando isso de geração em geração, de pai para filho, esse líder contando, como eu coloquei na foto aí. Esse líder contava essa tradição e essa tradição ia passando. O jeito deles trabalharem, o jeito de usarem os instrumentos, o jeito de fazerem as coisas, iam passando essa tradição deles, as músicas, os rituais, iam passando aí oralmente, certo? A pouca informação escrita que a gente tem, algumas informações escritas que a gente tem aí nessa antiguidade, é do ponto de vista europeu, tá? Muitas das coisas que a gente tem escrito nessa época é de ponto de vista estrangeiro, certo? Esse também é um outro motivo, porque a história da África ainda é tão desconhecida. Sem falar que também é um preconceito, que algumas pessoas não aceitam que a África possui uma rica tradição histórica e cultural, certo? A gente encontra alguns autores do século XX, como o Hegel, por exemplo, que vai falar que eles são povos selvagens, bárbaros, povos sem história. Então, a oralidade é muito comum em diversas etnias, e é assim que eles registravam a sua história, certo? Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui são as fronteiras. Se vocês repararem, as fronteiras são retas, certo? Ela não respeita o relevo e nem também respeita as tribos as populações locais, certo? E isso gerou vários problemas até hoje. Por quê? Essas fronteiras foram feitas pelos europeus. Eles sentaram na mesa lá e dividiram a África. Então, assim, o que acabou acontecendo? Algumas tribos inimigas acabaram ficando no mesmo país, algumas tribos irmãs acabaram ficando em países diferentes, certo? Alguns relevos aí atrapalham essa fronteira. Então, assim, e essas fronteiras também não correspondem às civilizações antigas da África. Por exemplo, a gente vai ver alguns reinos que pegam aí mais de um país, por exemplo. Tá? Então, essa fronteira aí foi feita depois pelos europeus. Bom, vamos falar um pouquinho da antiguidade da África. Então, há mais de 2.000 anos, a África era habitada por tribos de pastores nômades, certo? Nômades são aqueles que não se fixam no lugar, eles ficam um tempo, usufruem do que aquele lugar oferece e depois ele vai para outro lugar, certo? E essas tribos realizavam trocas de produtos com outras tribos, tá? E depois do segundo século da era cristã, eles começam a usar o dromedário lá. O dromedário é parente aí do camelo. E aí, com o dromedário, eles começam a realizar comércio. E o comércio que eles realizam é chamado de transsaariano. Transsaariano significa travessia. E ele recebe esse nome porque eles têm que atravessar o deserto do Saara inteiro, certo? Algumas caravanas tinham mais de 100 dromedários transportando. E o que eles transportavam? Cobre, especiarias, marfim, pano de algodão,
peças de vidro, perfumes, pedras raras. Mas tinham 3 coisas que eram mais valorizadas. O sal, que serve para preservar os alimentos, lembra que a gente não tem geladeira nessa época. O ouro e os escravos, tá? E aí esse comércio pelo Saara começa a enriquecer muito as cidades e fortalece alguns chefes tribais, formando grandes reinos. E é esses reinos que a gente vai ver hoje. Bom, também se vocês lembrarem lá quando eu dei o Império Romano, o Império Romano entra em conflito com Cartago. Não sei se vocês lembram, Cartago, Aníbal, os elefantes. E quando Roma destrói Cartago, o Império Cartaginês, ela tenta entrar na África, mas ela não sai lá do norte, tá? Não efetiva essa conquista. Bom, vamos ver os grandes reinos, então, que a gente tem nessa época aí da África. O primeiro que a gente vai ver, lá do norte, é o reino de Gana, certo? Eu coloquei a foto do ouro, porque era muito forte a presença do ouro em Gana, esse comércio do ouro. E ela tá mais para reino do que para império, porque ela não tem a perspectiva de aumentar suas fronteiras nem nada. Bom, e aí ela se enfraquece justamente por causa das lutas pelos controles das rotas. E alguns conflitos religiosos também. Com o tempo ela acaba sendo anexada por Mali. Mali é o próximo reino que nós vamos ver aqui, tá? Ele é um pouco mais extenso que Gana. Um líder deles chamado Sundiata Keita, ele vai unificar o reino em si e dividir em províncias, certo? Fundando cidades, importantes cidades. Ele se converte ao islamismo, certo? E aí, por causa disso, ele acaba tendo relações boas com os berberes, que são muçulmanos também, são os comerciantes, certo? E aí, com o tempo, eles vão ser atacados e divididos em pequenos reinos. E o maior reino deles é o Songhai, que é o próximo. Bom, Songhai é o último reino aí do norte, porém é o mais poderoso. Ele é de Mali até a atual Nigéria, tá? Ele é dividido em 2 grupos, os Sorcos, que são os pescadores, e os Gols, que são caçadores. Eles conquistaram a cidade de Gao e a transformaram na cidade mais importante lá do lugar. Os governantes Songhais, como eu coloquei a foto de um aí, eram chamados de Soni. E eles disputavam muito as fontes de sal no Saara. E aí eles foram surpreendidos pelos marroquinos, que também queriam essas fontes de sal e tudo mais. E os marroquinos já usavam armas de fogo. E eles vão destruir o reino de Songhai. Aí agora a gente vai ver os reinos do sul. Do sul a gente tem os bantus, que são basicamente agrícolas. A mão de obra é feminina. Eles vendiam sal. Com o tempo eles conseguem dominar a metalurgia do ferro, do cobre, começam a fabricar armas. E dentre os impérios mais importantes dos bantus, a gente tem o Reino do Congo, certo? A capital do Reino do Congo era conhecida como São Salvador, certo? O Congo foi fundado lá no século XIII, no chefe tribal, e ele controlou lá quase todo o centro-sul do continente africano por mais de 2 séculos. E aí os portugueses vão chegar com interesse no mercado escravo, vão converter ali alguns ao cristianismo, outros vão tentar ficar defendendo as suas crenças pagãs, isso vai ter um conflito. Inclusive um conflito depois vai surgir com a Holanda, pelo controle lá da região, porque eles queriam os escravos, e isso todos esses conflitos internos vai acabar culminando aí no fim do Reino do Congo, tá? E por último, queria falar para vocês um pouco sobre o sincretismo religioso, certo? Sincretismo significa mistura. No Brasil colonial, tem uma mistura de crenças africanas com o catolicismo, que acabou gerando religiões como Umbanda, Candomblé, certo? E durante esse período que eles foram escravos aqui no Brasil, essas divindades africanas, chamadas de orixás, foram associadas aos santos católicos, porque eles eram proibidos de fazerem seus cultos aqui. Então eles acabaram disfarçando a sua religião com a religião católica, certo? Iemanjá, por exemplo, que é a divindade para eles que rege os mares, segundo a mitologia africana, passou a ser associada a Nossa Senhora.
Então, assim, eles adoravam os deuses deles misturado com com os santos católicos. Isso gerou esse sincretismo religioso. Até hoje no Brasil é muito forte essa mistura entre essas religiões. Certo? Por hoje é só que a gente vai ver da África. Conforme vocês forem fazendo os exercícios também, vocês vão fixando mais alguns elementos. E até a próxima aula.